Vamos começar, pessoal? A gente vai fazer a transmissão, então, através do Zoom e do nosso canal no YouTube. Então, para começarmos, primeiramente, boa noite. E de todos os nossos clientes que estão nos assistindo, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Eu e o Adriano Afonso, sócio fundador da Private Investimentos, vamos conversar com uma equipe de relevância no mercado de capitais brasileiro, que são os sócios fundadores da Alaska Asset. Então, vamos conversar hoje com o Luiz Alves, com o Henrique Breda e com o Ney Miyamoto. É uma honra para nós recebermos vocês hoje. Tenho certeza que será muito enriquecedora a nossa conversa. E para iniciarmos, então, vamos começar com o panorama da Alaska em relação às perspectivas sobre o mercado de capitais, considerando os impactos do Covid-19 na economia e em relação ao Brasil especificamente, considerando também o contexto político. E, em seguida, a gente abre para as perguntas dos nossos clientes e dos investidores que estão nos assistindo. Podemos começar, por favor? Podemos. Tem uma sugestão, Luiz, eu falo um pouquinho de empresa, mercado, você corrige as besteiras que eu falar, e o Luiz e o Ney pode comentar a parte política, que é o mais fácil. O mais fácil, eu não sei, não. Não é, não. Vamos embora. Olha, combinado, então vamos conversar. Olha, assim, o impacto do Covid em si, né, uma situação de saúde pública, pessoas adoecem, tal, ocupação de hospital, mas o impacto de fato que pega no mercado, nas ações, é as quarentenas, fechamento de loja, shopping que não abre, operação que fica com a fábrica fechada. Isso tem um impacto de fato. E o que a gente tem percebido é assim, depende da empresa, depende do setor. Então, vou falar alguns nomes, só para vocês terem uma ideia, depois a gente coloca de forma mais ampla. A Braskem está com mais ou menos 70% a 75% de operação, de utilização de capacidade nas operações. Então, mais ou menos uns 25%, 20%, 30% de queda no faturamento. Se você pegar a Rumo, que faz transporte de grãos, tal, opera a ferrovia, está operando normalmente. Se você pegar a Suzano, normal, mesmo volume, até aumentou o preço de celulose. Vale, igual. Klabin, igual. Se você vai para varejo, lojas Renner, fechou tudo. Então, as lojas, praticamente quase tudo fechada. Acho que tem algumas no sul que estão voltando, umas 40 lojas, eu acho, que estão começando a voltar. Se você pegar farmácia, tudo funcionando. Shopping, fechou. Então, assim, eu só estou dando uma ideia de como que as coisas são bem diferentes entre as companhias. Então, assim, de forma geral, o setor de serviços e varejo é onde vai ter o maior impacto, porque as coisas fecharam, né? O consumo está sendo por internet, fisicamente as pessoas estão com restrição de circulação. Fábricas e agricultura está funcionando ok. Agricultura forte, fábrica com alguma ociosidade. O impacto principal vai ser no primeiro trimestre, porque pegou março praticamente fechado, e vai pegar o segundo trimestre, principalmente por conta de abril e talvez um pedaço de maio. Junho já não sei, talvez alguma coisinha já comece a voltar. Então, o primeiro semestre é um primeiro semestre perdido. Praticamente o ano ruim de 2020, eu não sei se vai ser um PIB de -3, -5, alguma coisa nesse sentido, vai ser praticamente explicado pelo primeiro semestre. E aí, ao longo do segundo semestre, julho, agosto, e aí vai, acho que cada companhia que esteve fechada no primeiro semestre vai começar uma estratégia de reabertura ou de reaceleração. Então, o ano de 2020 muito ruim. 2021, se as coisas estiverem funcionando, tem chance da gente ver um ano parecido com 2016, onde a bolsa fica muito destoante do PIB. A bolsa, você tem as sobreviventes, né? As empresas fortes, as líderes setoriais e tal, que mesmo depois de uma economia que comece a voltar a crescer, mesmo se ela estiver menor,
a empresa pode ter compensado a perda de faturamento normal que ela teria com ganho de market share, com ganho de participação de mercado. Então, assim, em algum momento no semestre que vem, a gente vai estar falando de recuperação de PIB e de recuperação de bolsa. Aí cada ação vai ter o seu movimento natural. O que parece exagerado para a gente é, mesmo as empresas que estão com as lojas fechadas, se elas ficarem um ano com loja fechada, não tem faturamento, o lucro vai para zero ou fica com prejuízo, se você fizer uma conta grosseira, dependendo da companhia, mas um ano de vida dela tira alguma coisa entre 4% e 10% do valor dela. É isso que você perdeu. O valor de uma companhia é explicada pelo fluxo de caixa que ela gera ao longo da vida dela, os próximos 20, 30 anos. Se você pegar um ano, ele é pouco representativo da companhia. Então, uma empresa ela deveria perder valor de verdade quando o negócio começa a piorar, quando a rentabilidade do seu business começa a ficar menor, quando você tem risco de obsolescência, mudou o cenário competitivo, mas não porque você teve um ano ruim, né? E o que é o caso do Covid, forçou as empresas a ter um ano muito ruim. Nem todas, mas as que vão sofrer. Então, esses 6, 4, 5% de perda de valor não se compara com o mercado caindo 30%, 40%. O mercado ele exagerou, né? E aí o que a gente está vendo para mundo e para Brasil é todo mundo se esforçando, imprimindo dinheiro, vindo com política pública, baixando juros, para reativar a economia. Não tem ninguém no mundo freando a economia, está todo mundo tentando acelerar. Então, em algum momento, isso daí entra em ignição, né? Então, se a gente vai ver isso em 20 ou só em 2021, a gente não sabe, mas também para prazo de investimento em ações, tanto faz, uma coisa ou outra é curto prazo. Então, o que a gente está fazendo é aproveitando esse momento de desconto muito grande, a gente já achava barato no 120 mil pontos, imagina agora. Então, a gente está aproveitando esse momento de desconto muito grande para reposicionar o portfólio, tentar comprar aquilo que a gente queria, tentar aumentar bastante a posição em alguma ação estratégica que a gente estava afim antes, não conseguia. Para fazer isso, tem que desinvestir ou diminuir a alocação em alguns outros nomes. Aí tem algumas empresas que as ações não caíram tanto, a gente gosta, mas aproveitou para vender um pouco, para fazer funding. Então, assim, é muito mais uma pancada macro que destrói muito o preço das empresas e nem tanto valor assim. Alguns casos isolados tem que olhar com atenção. Então, o negócio de empresas aéreas pode mudar bastante o valor da ação. A empresa vai continuar existindo, Gol, Latam, existe, vai ter avião, tal. Mas você pode ter uma queima de caixa tão grande, né, um furo na estrutura de capital tão grande que pode chamar aumento de capital, você pode ter uma emissão de ação enorme para manter aquela empresa de pé, e isso muda totalmente o valor que você tinha na cabeça por ação. Isso pode acontecer com alguma empresa que passe por dificuldade de liquidez no curto prazo. Então, isso a gente está meio que evitando. Mas, em essência, mais ou menos o que a gente está vendo é muito mais um impacto grande em preço e não tão grande assim no valor das empresas. Então, o desconto e a margem de segurança aumentou muito. A gente estava 100% comprado e continua 100% comprado em ações. Mudou um pouquinho o mix, dependendo das fases. Na queda, a gente segurou bastante as empresas de papel e celulose, elas aumentaram no portfólio, Suzano e Klabin. Para aumentar elas, a gente diminuiu Petro, Vale e Braskem. Ali no olho da crise, ali ao redor entre o dia 19 e 23 de março, a gente começou a diminuir um pouquinho o papel e celulose, começamos a aumentar a Cogna, que exagerou a queda, Magazine, que a gente viu como uma grande ganhadora por conta do e-commerce, e algumas outras empresas novas que a gente não tinha antes, e como a gente está comprando ainda, a gente não está falando os nomes ainda, mas no futuro vocês vão saber. Acho que no geral é isso, Luiz, se quiser complementar. Vamos lá. Eu lembrei uma coisa agora, é o seguinte. Na Alemanha,
as 50 maiores empresas alemãs em 1900, são as 45 maiores empresas alemãs em 2000, e 40 e pouco dessas 50 empresas, os donos são os mesmos. Mas lá não houve doença, lá houve destruição total. Tem cidades que desapareceram, todas as fábricas foram bombardeadas, tiveram que ser refeitas, partiu-se do nada. Nós aqui, o que vai acontecer, a estrutura está pronta, não foi mexida, não acontece nada. O que se perdeu é 2 ou 3 ou 4 meses de faturamento e uma despesa para manter fechada a companhia, os shoppings, os juros que tem que pagar para manter esses meses. É um baque importante, mas é um baque que se recupera facilmente sem precisar nenhum investimento. É só ligar de volta as chaves e botar para funcionar. Então, nós tivemos um problema grande, vamos continuar a ter, mas não é da magnitude que os preços transformaram. Tem ação que a grande maioria dividiram por 2 ou 3, sendo que todo o ativo está lá, a fábrica está prontinha para funcionar. O mundo inteiro já deu o sinal que vai começar de novo a funcionar. A Europa, a partir de maio, a Alemanha, que é o grande motor da Europa, a China já está funcionando, quem sabe, com 80% da capacidade. Lembrar que no Brasil, a parte agrícola, eu não sei quanto por cento do PIB é agricultura, mas deve ser mais de 15% ou 20% no Brasil, está funcionando a todo vapor, muito melhor por sorte da natureza, chuvas boas, produção boa, e o preço do dólar bom tem feito a agricultura está ganhando o que nunca ganhou na história, com exceção das usinas de açúcar, que produz metade em álcool e o álcool caiu junto com o petróleo. Então, há um susto, o patrimônio de todo mundo que investia na Bolsa ficou reduzido por 2. Isso é chatíssimo, você tinha toda uma boa parte da sua poupança depositada nisso, você fala agora vale metade, será que vai piorar? Você vai piorar? Essa angústia é compreensível e todo mundo está passando por ela. Mas, com raríssimas exceções, tudo deve voltar igual ou melhor, em muito pouco tempo. Eu diria, lá para setembro, outubro, é possível que a gente já tenha esquecido esse acontecimento. É isso. Não sei se o Ney tem alguma coisa para completar. Pediram para falar da política, né? Não, dado assim, o que eles explicaram, que é o cerne do que a gente olha, o que a gente vê que é importante, a política é muito mais um acessório. Para a gente está evidente que a gente tem uma usina de encrenca hoje na parte política, que a gente pode também enxergar como uma geradora de oportunidades, né? Que a gente pensar como cidadão, o que aconteceu no final da semana passada, quer dizer, é bastante triste, sem dizer quem está com a razão ou não. Pode ser desde o Moro tem razão ou uma grande decepção com ele, né? Mas assim, o mercado caiu na sexta-feira não foi porque o Moro saiu. O mercado caiu na sexta-feira porque eles ficaram com medo do Guedes sair, né? E hoje, por exemplo, a gente viu um sinal importante, né? Que o principal é como as pessoas enxergam a agenda de reformas aqui no Brasil. Do ponto de vista prático, aparentemente,
a história toda, desde a Polícia Federal até a saída do Moro, tornou o legislativo mais amigável para reformas. Se a gente olhar assim, de maneira bastante pragmática. De novo, triste como cidadão, mas assim, a vida segue. E a vida segue, como que o Luiz e o Breno estavam falando, as companhias, né, se a gente olhar para elas, é difícil de enxergar alguma deterioração do valor das companhias por causa da política, assim, do que tem acontecido. Então a gente permanece confiante, né? Então o Luiz não lê o caderno de política, né, Luiz? Faz anos. Então, assim, a gente olha, a gente se preocupa, traz volatilidade, né? Assim, a gente tem um negócio bacana no Brasil que é a transparência da cota diária. Então as pessoas se assustam, veem os preços, mas assim, o preço de tudo oscila. E aí, assim, a gente acredita muito nos investimentos que a gente tem. Então, isso para a gente é um ruído. Não importa, né? Porque se você olhar, todo mundo está muito triste com a situação toda. O último grande ciclo de alta no Brasil foi de novembro de 2002, quando o Lula foi eleito, e depois o primeiro mandato inteiro do Lula e metade, acho que, do segundo. Foi até maio de 2008. E a Bolsa deu 20 vezes em dólar, com o Lula, né? O ministro da Fazenda não era o Paulo Guedes, o ministro da Fazenda era o Palocci, que atualmente porta a tornozeleira eletrônica. Então, assim, qual que é o peso da política? Qual que é a importância da política? Ela, assim, ela dá um frio na barriga, assusta, chateia a gente, mas para investimento no longo prazo, que é importante se frisar isso, não tem um peso assim tão importante. Acho que o ciclo positivo no Brasil prevalece. E é nisso que a gente aposta. E é nisso que a gente investe. Ótimo, muito bom. Nós estamos recebendo muitas perguntas aqui dos nossos clientes. Muitas delas já foram respondidas, né, durante as explanações de vocês. O Ney já fez uma excelente explanação aí em relação ao posicionamento político. A gente está recebendo muitas perguntas aqui em relação ao impacto da política no mercado de capitais. O Breda e o Luiz Alves também fez uma excelente explanação. O Breda já falou um pouco em relação ao posicionamento da carteira do fundo hoje. Para começarmos com as perguntas, então, Adriano, você tem alguma pergunta para a gente iniciar? Depois a gente vai fazendo as dos clientes. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Aos nossos clientes que estão junto, Breda, Luiz, Ney, pela disponibilidade do tempo de vocês, né? Assim, a minha pergunta vai para o Luiz Alves, né? A gente sabe, né, Luiz, que você já passou por diversas crises no mercado, né? Você está no mercado desde os anos 70, né? E, assim, na sua visão, o que difere essa crise atual que a gente está passando das outras, né, do passado, né? E na sua visão, você acha que a Bolsa já corrigiu o que tinha que corrigir ou tem espaço para cair mais? Então, assim, qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, é muito difícil falar em se tem espaço para cair mais. Tudo tem espaço. Mas nós estamos numa situação muito melhor, no meu ver, do que estávamos no fim de dezembro de 15, janeiro de 16, quando não sabíamos se a Dilma ia conseguir liquidar o Brasil ou não. O ponto que nós estamos é uma certa incerteza quando é que vai começar a recuperar. Quando essa doença vai estabilizar e as tristezas que existem, que, infelizmente, a parte mais pobre da população vai ser muito afetada por falta de bom atendimento. Isso é um assunto muito triste para o país e que a ação tem sido perfeita para tentar resolver isso da melhor maneira possível. Mas, em termos de bolsa, o teste nós passamos hoje. Era para ser uma coisa muito ruim. O Moro, o pessoal sempre endeusou, não sei por quê, porque o Moro
Eu, pessoalmente, não faço muita questão do Moro, nunca fiz, nunca perdi tempo com ele. Também o Bolsonaro tem me deixado louco, mas, em todo caso, a condução da economia pelo Guedes é perfeita. Então, se o Guedes sair por algum motivo, se chatear, falar que vai largar, aí vamos ter que rever e ficar preocupados, porque nós podemos vir numa política popularista de soltar dinheiro para tudo quanto é lado, voltar com a inflação, aí nenhum investimento será feito e espantará o capital do mundo que já está com medo do Brasil e não viria para todos os investimentos que o governo não tem condição de fazer. Nós podemos oferecer retorno altamente lucrativos, tipo 8, 9, 10% ao ano, que nenhum lugar do mundo hoje oferece, e o Brasil pode oferecer porque é um país que já está acostumado com juro alto, não é problema. Esse juro de 3% que nós estamos tendo dá um enriquecimento para a classe mais pobre espetacular. A oportunidade da antecipação de compra via financiamento sem magoar o poder aquisitivo. Então, houve um crescimento do poder aquisitivo no Brasil para as classes mais baixas espetacular. Ele pode comprar automóvel, coisa que não podia, pode pagar o seu aluguel tranquilo, pode comprar eletrodoméstico, porque existem prazos enormes, juros ridículos da compra. Isso é a grandeza do país. Então, não me preocupa o assunto vai cair ou não vai cair. Me preocupa quando é que vai começar a andar na sua mais total plenitude. Não só depende de nós, como depende do resto do mundo. Como a China está funcionando e ela é a grande compradora de produtos brasileiros, isso já deu partida. A Vale do Rio Doce acho que não ficou, continuou com o mesmo ritmo de embarque. O desastre é petróleo, com esse preço de petróleo, a Petrobras está tirando petróleo sem lucro, está vendendo possivelmente com prejuízo, vai ter que desligar uma porção de poço. Mas, em melhorando, o mundo começando a andar, isso aqui começa a andar de novo e pronto. Então, independente, agora é quase pensar, para quem está com dinheiro, torça para a bolsa cair para poder comprar. E quem está sem dinheiro, torça para subir logo, porque para ele não vai adiantar se a bolsa cair. É mais ou menos essa é a situação de hoje. Ótimo, muito obrigada, Luiz. Pode complementar, Breda, pode ficar à vontade. É um negócio que eu tenho visto muito, as pessoas perguntarem, e agora algo recente, né? O que vocês acharam desse negócio? Qual que é o impacto da queda do Moro? Ou esse programa aí, pró-Brasil e tal, como vocês estão vendo? Nada disso interessa. Nada disso interessa. Parece absurdo, né? Mas se a gente olhar o histórico inteiro, eu liguei para o Luiz Alves na sexta-feira à tarde, falei, Luiz, você viu a declaração do Moro? O Luiz falou, nem perdi tempo. Então, você precisa ter 50 anos de investimento em bolsa para chegar nessa conclusão. Porque o cara novo, ele acha que ele precisa ver isso para investir em empresa, né? E quem é mais experiente sabe que não precisa. E aí, olhando em retrospectiva, um passado super curto, passado recente. Em 2015, quando a gente começou a acelerar muito o investimento em Brasil, isso era junho de 2015, e a gente acelerou muito até setembro de 2015. Setembro de 2015, junho ali, era Dilma, Tombini, Nelson Barbosa, sei lá se era Mercadante, que era ministro da Educação, assim, inflação de 10%, Selic de 14%,
pedalada fiscal, resultado fiscal brasileiro horroroso. Ninguém, se você estivesse fazendo uma análise macroeconômica ali, para tentar ver sinais positivos e daí investir no Brasil, você não ia investir nunca. Ou, se você estivesse tentando olhar ali e tentando identificar alguma virada de chave política para melhor no Brasil e daí investir, você também não ia conseguir, porque não existia a palavra impeachment. Você fala, pô, então você não tem que investir no Brasil, porque o cenário é caótico e o futuro é pior ainda. Como é que você investe no Brasil? Porque não se olha isso. Isso não está no escopo, não está na matriz de decisão. Matriz de decisão é qual que é o lucro líquido da Vale, qual que é o preço do minério, quanto que ela está devendo, quanto que ela tem que pagar, qual que é o projeto de expansão da fabricação de embalagem da Klabin, quanto que está o preço da celulose, ou qual que é a margem no aluguel de carro que a Localiza está tendo, qual que é o market share dela, é isso que se olha. Então, pro Brasil, o Maia brigando com o Bolsonaro, o Moro pediu para sair, entrou um outro cara na Polícia Federal, nada disso interessa para a gente. Então, quando você tira isso da mesa, fica muito mais fácil de você olhar, você fica muito mais focado. Então, assim, normalmente, as perguntas e as dúvidas do pessoal que está querendo aprender sobre bolsa estão começando lá do início, né? Desde daquilo que ele é levado a valorizar, porque ele assiste a televisão, né? Então ele coloca lá na Globo News, a CNN, aquilo que é jogado na cara dele é o que ele acha que é importante para investir em bolsa, e não é. Então isso é um ponto. Uma outra coisa que é interessante, as pessoas carimbam o dinheiro. O dinheiro que ela perdeu com Vale, ela quer recuperar com Vale. E ela fala a palavra recuperação. Como que eu recupero o que eu perdi na bolsa? Não existe a palavra recuperação. O Luiz nunca falou, eu preciso recuperar o que eu perdi nessa crise. Não existe a palavra recuperação. É sempre de hoje para frente. E o passado? O passado não interessa. É perder ou ganhar. A gente vai perder ou vai ganhar. E vai acumulando ao longo do tempo, perdas e ganhos, e isso vai se somando ao longo do tempo. Ah, mas o que você fez em 2017? Não interessa mais. Virou alguma outra ação, algum ganho que virou alguma outra ação, uma perda que virou experiência, não interessa. O que você fez em 2016 não define o que você faz agora. O que define o que você faz agora? Preços dos ativos de hoje versus o quanto que os ativos hoje valem, justamente. Então, só para a pessoa começar a se livrar dos vícios, né? Esse é o complemento. Ótimo. Tem um pessoal aqui, ó, Luiz, desejando bom apetite aí para você. Obrigado. Com tranquilidade que a sua, diante de um cenário tão volátil igual esse, todo mundo preocupado, tendo tranquilidade, conversando com a gente sobre bolsa. O pessoal está desejando bom apetite aqui para você. Vou fazer uma pergunta aqui dos nossos clientes. Em relação à projeção do Ibovespa, né, para o final de 2020, qual seria o cenário para a projeção do Ibovespa no final de 2020, de acordo com a Alaska? Olha para você ver como que a credibilidade é zero, né? No começo de 2020, eu achava que a bolsa ia terminar nos 150 mil pontos, né? Do que adiantou? Não, aparece uma corona no meio do caminho e muda tudo. Por acaso, em 2019, eu achava que a bolsa ia terminar nos 115 mil e acertou no meio dos 115 mil. Então, isso aí também é uma brincadeira, né? Um entretenimento que a gente faz. Porque onde que a bolsa vai terminar? Onde os investidores quiserem, né? Assim, no curto prazo, se o ano terminar com muito medo no final de 2020, a bolsa termina lá embaixo. Se o pessoal terminar muito excitado, termina lá em cima. Aí você fala, mas para onde a bolsa vai, então, né? Olha, no curto prazo, meio que depende do Jornal Nacional ou do tweet do Trump, né? Vai saber, depende do tom. Para onde vai no longo prazo? Aí é melhor. No longo prazo, ela vai convergindo para o lucro das empresas, né? O lucro das empresas vai definindo onde a bolsa vai. Então, olha só que um exercício.
no topo absurdo do mercado de 2008, a Bolsa estava a 73 mil pontos. Passou 12 anos, a gente está perto desses 73 mil pontos hoje. Mas hoje os ativos estão demasiadamente depreciados. E você vê que é a mesma pontuação. Só que a pontuação em si, ela não diz quase nada, né? Porque se está igual, então não andou nada. Não, hoje está muito mais barato do que estava em 2008. Por quê? É porque o lucro das empresas subiu muito de lá para cá, independente do PIB. Em alguns momentos, o lucro das empresas anda junto com o PIB, em alguns outros momentos, não. Anda até em sentido oposto, dependendo da companhia. Então, assim, olhando as taxas internas de retorno das empresas que a gente acompanha hoje em dia, não só o que está no portfólio, assim, existe uma infinidade de empresa que está gravitando ao redor de 20% de TIR, de taxa interna de retorno. Algumas bem mais depreciadas estão perto de 30%, e algumas caras perto de 12%, 13%. Então, se a gente pegar grosseiramente, né, se esse 20% tiver ok, isso significa que a cada 3 anos e meio, essa pontuação deveria dobrar. Se andar nesse ritmo, então, a cada 7 anos, multiplicar por 4. Né? A cada 14 anos, você multiplica por 16. Então, é uma velocidade importante. Só que não anda de forma linear. Infelizmente, não vai andar 20% ao ano. Eu acho que a Bolsa se estabiliza para ela ficar com uma expectativa de andar 12%, 13% ao ano. Hoje, na nossa cabeça, está ao redor de 20%. Portanto, ela deveria dar uma acelerada. Nos próximos 2 anos, a Bolsa deveria recuperar assim, meio que rápido, para depois ficar numa velocidade normal. Isso é um jeito de pensar. Isso tudo para te dizer o seguinte, eu acho que em 2 anos recupera. 2 anos. Ótimo, muito obrigada, Breda. Adriano, você gostaria de fazer mais alguma pergunta? Então, eu gostaria de perguntar para o Ney, né? A gente, igual puxando um gancho ali da taxa de juros que o Luiz Alves comentou, né? De uma Selic baixa, igual a gente está vivendo. Né, a gente tem visto alguns relatórios falando em Selic a 2% no final do ano. Eu queria saber a visão de você aí, Ney, em relação à taxa de juros, né, e ao dólar para o final do ano. O que vocês estão esperando? Qual que é a visão de você? É o petróleo também? Vamos lá. Petróleo daqui a pouco. A finalização realmente é de uma Selic mais baixa no Brasil. Né? Eu acho que é bem possível que a gente vá perto dos 2% na Selic. O que a gente vai olhar mais como investidor de renda variável, a gente olha a taxa mais longa, que agora aqui no Brasil deu uma subida boa, né? Nos últimos, assim, de olhar a taxa de 5, 10 anos. Né? Que aí é a grande preocupação, se for olhar, que essa taxa curta vai ser muito mais um reflexo da inflação. A taxa longa é um reflexo do fiscal aqui no Brasil. E a gente está vendo que, como o mundo inteiro abriu os cofres, aqui no Brasil você vai aumentar o endividamento. A relação de dívida PIB deve sair de 75% para perto de 90%. Né? E, infelizmente, a gente não tem fama de bom pagador. E aí que entra a história do Paulo Guedes na sexta-feira, porque ele traz credibilidade, ele dá essa credibilidade. Né? Então, a taxa curta ela deve ficar baixa por bastante tempo, porque a gente está num momento de inflação muito baixa aqui no Brasil, expectativa muito baixa, apesar do dólar bastante, parece caro, né? O real barato. Né? Que a grande preocupação sempre foi do impacto inflacionário do dólar, quando o real se desvaloriza demais. E a gente não está vendo isso acontecer. Né? Então, assim, é um mundo novo, é um mundo diferente que a gente não viveu. O que dá para a gente falar sobre o dólar é que a impressão, quer dizer, não é impressão, é um fato. O dólar está caro no mundo. Ele não está caro contra o real, ele está caro contra o euro, está caro contra o iene, está caro contra o franco suíço. Agora, o real está barato. Mas como disse o Luiz agora há pouco, tem espaço para cair? Sempre tem espaço para cair mais. Tem, como tem por outro lado, né?
No longo prazo, eu acho que assim, o real se estabiliza contra o dólar numa cotação mais apreciada do que a gente tem hoje. Dizer quanto que é isso? Você olha, fala assim, vai ver os relatórios dos bancões, né? Eles trabalhavam com dólar de equilíbrio de 3,80. A gente está quase R$ 2 acima disso. Se uma hora vai convergir para isso, possivelmente vai. Agora, dizer quando vai ser isso, assim, é pedir para eu assim, assassinar minha reputação, ou o que resta dela. Não tem como. E até aproveitando, né, em relação ao preço do petróleo, que tem saído muito no mercado, eu queria perguntar para o Breda qual que é a visão dele, qual que é a sua visão, Breda, sobre o preço do barril de petróleo. A gente viu que está tendo um excesso de oferta versus uma demanda bem reprimida. Então, assim, qual que é a visão de você sobre as petrolíferas? Como é que vocês estão enxergando isso? Assim, o preço do petróleo, como quase toda commodity que é líquida, né, que tem mercado futuro e tal, ela não é só explicada por oferta e demanda, né? Tem posição especulativa e tal. Vamos pegar só para pegar um número. Vamos supor que o petróleo hoje, olhando o Brent ou o WTI e tal, vamos pegar um número redondo, $15. O petróleo estava $150 em 2008. Ele dividiu por 10, né? Ou, assim, alguma coisa estava errada, né? Ou 150 ou 15, ou os dois. Então, como que o petróleo sai de $150 para 15? O mundo mudou totalmente o padrão de consumo de petróleo? Não. Os carros no mundo estão todos sendo Tesla e a energia elétrica vem de catavento, né? Vem de energia hídrica? Não. Então, vamos ver com calma. Como é que está oferta e demanda no mundo? Bom, a oferta deve ter aumentado bastante, porque você teve aqui no Brasil, a oferta aumentou, teve o pré-sal, nos Estados Unidos teve o shale gas, uma outra região no mundo deve ter aumentado a produção. O dólar se valorizou no mundo, quando o dólar se valoriza, a commodity cotada em dólar cai. Se você olhar o petróleo em reais, de 2008 para cá, não desvalorizou tanto, mas em dólar desvalorizou bastante. Se você olhar o consumo, a demanda no curto prazo desabou, né? As pessoas estão andando menos de carro, não está dentro, né? Você está comprando por e-commerce, você não está indo no shopping. Então, você tem o que explica o preço do petróleo, a moeda explica, a valorização do dólar fez o petróleo em dólares cair. A posição especulativa no mundo que a gente acompanha, o mundo era muito comprado em commodities, 2007, 2008, os hedge funds e tal. Hoje em dia, a posição especulativa é vendida em petróleo, é vendida em commodities de forma geral. E aí, o que vai acontecer com o preço de commodity, né? Aí dá para dar uma certeza. Uma certeza, a gente não sabe para onde vai, mas uma certeza dá para afirmar. O maior remédio para um preço alto de commodity, o que conserta o preço alto de commodity e leva ele para baixo, é o próprio preço alto, porque isso freia consumo, estimula a oferta, estimula o aumento de produção. Você tinha a OGX na época, todo mundo falava da Tullow, as empresas de prestadora de serviço, a Halliburton, um monte de empresas, só se falava daquilo. Então isso aumenta a produção, aumenta o investimento, aí você pode ter uma sobreoferta e tal. E o maior remédio para consertar um preço super baixo é o preço baixo. Então, quem no mundo hoje vai investir em produção de petróleo? Não, eu vou atravessar o oceano, vou na costa da África, porque eu vou prospectar petróleo lá, porque eu vou perfurar e vou produzir petróleo. Ninguém se atreve. Pelo contrário, né? As empresas vão começar a diminuir a produção. Ou não aumentar a produção, e aí você começa a secar poço. Outra coisa, quem que vai investir numa energia alternativa? Não, petróleo está muito caro, ninguém quer pôr gasolina no carro, vamos inventar agora um combustível de renovável, qualquer outra coisa. Não dá. Então, esse preço baixo
vai tirar petróleo do mercado e vai tirar concorrentes, energias alternativas. O que vai fazer com que, ao longo do tempo, você tenha todas as condições necessárias para esse petróleo subir de novo. Assim, petróleo é questão pessoal também, você provar na caneta não é tão fácil. Pessoalmente, acho que está barato pra caramba, muito barato. Não acredito de jeito nenhum que a Rússia e a Arábia Saudita estão brigando, se desentenderam e, por acaso, só por causa do Covid, o preço está lá embaixo, detonando o resultado fiscal dos dois países. Se eu tivesse que opinar, para mim é um grande jogo combinado para acabar de vez com qualquer pretensão de novas energias concorrentes ou nova produção e tal. E se for isso, de fato, o fôlego não é infinito, né? Em algum momento eles vão lá e não, para com a superprodução, já conseguimos o que a gente queria e volta para o preço de 50, 60 dólares, que é o que estava. Que eu já achava barato. Acho que a gente vai ver o petróleo de novo no futuro. O futuro pode ser 2028, 2025, não tem ideia. Mas a gente vai ver de novo nos patamares de 2008 e 2007. Por quê? Porque sempre volta. Commodity, ela vai lá embaixo, exagera, fica lá no chão e todo mundo acha que acabou, só para depois de uns 10, 8 anos, 12 anos, ela ir para cima lá de novo. Então, nada é mais cíclico do que commodity, né? E o petróleo é energia que move o mundo, não adianta, a gente não se desvencilhou disso ainda. E tá cheio de carro elétrico que o cara acha que não tem petróleo nenhum no carro. Todos os componentes do carro e a energia que move o carro dele teve dedo do petróleo para ser produzido. Então, eu acho que esse preço ali tá baixo para caramba e não vai ficar muito tempo aí não. Pode ficar 1, 2 anos mais, mas eu acho que não fica muito mais não. Ótimo, muito obrigada, Breda. Aproveitando que o Ney já fez uma explanação em relação ao contexto político, eles estão nos perguntando aqui também, Ney, em relação ao quadro fiscal hoje, se isso representa risco, como é que você está enxergando o quadro fiscal hoje do Brasil? Não, o fiscal é o perigo, né? E é assim, de você começar uma farra, né? Eu acho que grande parte da briga do executivo com o legislativo foi o legislativo provocar e ameaçar criar uma farra fiscal aqui no Brasil. Eu acho que isso vai ser contido, né? Porque não dá para a gente retroceder de uma maneira e voltar para um período que assim, muito pouca gente foi bem investindo, tipo o Luiz Alves, assim, foi uma minoria. Assim, é um país, sim, é esse tipo de coisa que gerou também, por outro lado, o que o Luiz estava mencionando. Uma diferença social aqui no Brasil gigantesca, que a gente vai ver o sofrimento agora das pessoas quando a gente tem uma pandemia, né? Então, eu espero que isso se resolva. Eu espero que seja realmente um orçamento de guerra, né? E que quando a guerra acaba, você tem que botar a casa em ordem. Porque senão aí a gente vai ter problema. Senão, aí essa taxa de juro longa que eu estava falando, que já deu uma boa subida, ela tá barata. Eu acho que não tá. Ótimo, muito obrigada, Ney. A gente tem uma pergunta aqui também para o Luiz Alves. Luiz, você com a sua experiência, como que você enxerga em relação às oportunidades para investimentos no contexto nacional, no contexto doméstico, mercado de capitais e no mercado internacional? A gente tem muita oportunidade aqui dentro de casa ou a gente justifica fazer investimentos lá fora? Bom, as oportunidades estão aí. Parece que você consegue aplicar dólar mais 8 ou dólar mais 9 em papéis brasileiros lá fora. Isso, quem te gostar, é uma oportunidade única. O juro andou por 4, 4,5 nos títulos de bonds brasileiros e hoje está ao redor de 10, de 9,5, 10, com um pouco difícil de comprar, mas ainda dá para pegar umas beiradas dessa operação. Isso é ponto inédito. Quando os títulos dos outros países rendem 1,5 ou
1%, 30 anos dos Estados Unidos deve dar 1,5%, você aplicar 9% de 2, 3, 4 anos de firmas importantes brasileiras que vão continuar, as elétricas, a própria Petrobras. Então, essa oportunidade eu estou fazendo e recomendo comprar, aplicar em títulos brasileiros no exterior. É um momento muito importante, muito positivo. As taxas caíram e não... As taxas subiram muito e não caíram depois, e quando o mundo inteiro a taxa caiu. Então, essa oportunidade vai ainda dar uma oportunidade para quem quiser o finalzinho de pegar títulos de firmas estatais, paraestatais, pagando aí 8%, 9%, 10% para 4, 5, 6 anos. Isso é uma oportunidade única. A Bolsa, a oportunidade é quase fecha o olho e compra as firmas de grande renome. As elétricas, os bancos, compre o que for e também sossegue. Compre, gasta, deixa o dinheiro guardado para, se tiver qualquer problema, para não precisar vender na baixa se a Bolsa continuar a cair mais por algum outro motivo. Agora podemos ter um terremoto no Japão, podemos ter o que for, mas eu acho que essa oportunidade desse momento são oportunidades únicas que aparecem a cada 15 anos para a pessoa, as molezas tão grandes como estão agora. Infelizmente, todo mundo já está comprado e está com pouca reserva para comprar mais. Mas todo o dinheirinho que for entrando, guarda um bocadinho e vai pondo mais na bolsa, que a oportunidade é única. Ótimo, muito obrigada, Luiz. Vamos dar tempo de a gente fazer mais uma pergunta aqui. Tem muita gente que está nos assistindo que não tem a visão e conhecimento que vocês têm em relação a investimentos e alocação. Então, estamos pedindo para que vocês expliquem melhor, dar uma dica, né, um conselho em relação à forma de vocês investirem, que é a mesma de diversos e bem-sucedidos investidores em ação na história mundial, levando em consideração os fundamentos de longo prazo das companhias investidas. O Breda, inclusive, já postou alguns gráficos demonstrando como o preço das ações convergem para o lucro das empresas. Então, a gente queria que vocês falassem um pouco em relação a isso, para a gente poder passar esse conselho, essa dica para os clientes investidores que estão nos assistindo. Olha, um jeito que facilita muito, tem uma capacidade de facilitar muito a forma de se investir em empresas, é o cara considerar tudo que existe. Então, você tem existe a empresa, né, tem o balanço dela, quanto que ela paga de dividendo. Você entra no site da companhia lá, tem resultados passados, tem o demonstrativo de resultado. Considera tudo isso, tudo que existe na realidade. Só que você desconsidera uma coisa. Esquece que existe o preço da ação. Esquece que existe o gráfico e aquele número piscando na sua tela o tempo todo. Esquece. Não existe aquilo. Então você fala, como que a pessoa começa a investir se não tem o preço na tela piscando? Porque na verdade é aí que é o preço na tela que pesca o cara, né? Ele vê um número balançando, ele vai atrás, mas não deveria ser assim, porque ele está indo atrás de um número luminoso. Então você começa a estudar sobre empresas. Que empresas? As empresas que você vê na sua frente. Você vai no shopping, você vê ali uma loja da Renner, você vai no supermercado, você vê um produto ali da M. Dias Branco, você lê, se interessa, aí você pega uma caixinha da Tetra Pak, do leite ninho que você comprou lá e é feito pela Klabin, o contrato da Tetra Pak com a Klabin, alguma coisa te chama a atenção e você vai estudar a empresa. Como que você faz para estudar a empresa? Pô, você vai entrar no site, olhar os relatórios, quem que é o dono, né? Quanto que fatura, começa ali, qual que é o patrimônio, paga dividendo.
Ah, não paga, cresce e tal. Você começa a analisar. Depois, quando você se interessar por algumas empresas, você começa a fazer conta. Quanto que vale isso aqui? Quanto que a Klabin vale? Ah, caralho, eu não sei saber quanto que uma empresa vale. Então, nem se mete com ações, pelo amor de Deus. Você não sabe quanto vale. Então, você tem que dar um passo atrás. Então, vamos estudar valuation. Vamos estudar balanço de empresa. Como é que para tentar ter uma ideia, para dar valor para uma companhia. Aí você fala, não, beleza, agora eu já sei dar valor. Então, faz a conta da Klabin. Quanto que a Klabin vale, na sua opinião? Ah, acho que vale uns 40, 45 bilhões de reais. Depois que você chegou na fase final, de ter despertado curiosidade sobre a empresa, de ter lido sobre o que é celulose, o que é embalagem, e de ter visto um valor, aí você vai na bolsa. Quanto que estão pagando na Klabin? Aí você vai na bolsa, tá lá cotada, 55 bi. O valor de mercado. Ah, não deu, né? Paciência, vamos para a próxima. Eu acho que vale 45 na bolsa, tá 55, tô fora, né? Você acha que a lata de Nescau vale 15 reais? Se chega lá, tá 20, não dá. Mas se você chegasse na bolsa e tal, tá valendo 22 bi. Opa, você acha que vale 45, na bolsa tá 22 bi? Dá uma olhada, de repente você tá comprando uma nota de 10 reais por 5 reais. Quem não quer fazer isso? Então, as pessoas deveriam começar do jeito invertido. Primeiro elas ficam lendo notícias engraçadinhas sobre companhia, uma tá na moda, tal, e acha legal, dá uma olhada no gráfico, alguém recomendou e sai comprando, não sabe nem o que a companhia faz. Não sabe nem quem é o presidente, quando foi fundada, quanto que tem de patrimônio, quanto que pagou de dividendo ano passado, não tem ideia. E aí vai dar errado, né? Vai ser um jogador na bolsa que entrou para perder. Então, a dica é pense com cabeça de empresário, de comprador de empresas. E você vai acessar, você vai entrar na loja para comprar ação só depois que você saber o quanto vale e o que você quer. Senão você vai chegar lá, vai ser vítima, né? Muito fácil de alguma notícia malandra e tal. Então a recomendação é estude a empresa antes. Só consulta o preço depois, para você tirar o viés do cassino. Ótimo, muito obrigada, Breda. Você gostaria de complementar, Luiz Alves, também? Você que tem tanta experiência em relação ao mercado, com conceitos para investimentos, dicas de como vocês analisam. Eu vou complementar com uma coisa antiga. Nos anos 80, a Bolsa andou fase bem desastrosa. E era uma bolsa importante, 500 companhias listadas, mais do que hoje. E eu tinha tudo, as 400 ações, valor patrimonial, lucro, balanço, e não dava para visitar todas, mas sabia o que fazia, o que não fazia. E a primeira coisa, tem que saber quantas ações a companhia tem. Essa companhia são 1 bilhão de ações. Está cotada por 10, ela vale 10 bilhões. Isso é um parâmetro. Mas quem não sabe quantas ações divide o valor da companhia dividido por tantas ações, já não é a primeira coisa que precisa saber. Quantas ações tem? Muito bom. Dessas 400 companhias, 100 companhias que algumas não davam lucro, mas 50 davam pequenos lucros, valiam na sua integridade 10 automóveis. 10 automóveis a preço são 50 mil reais, era 500 mil reais valiam as companhias. Portanto, você dava para comprar 10% do total das ações por 50 mil reais. Isso foram várias, foram 100 companhias e 400. Seguramente, dessas 100, 10 quebraram,
20 foram vendidas para americanos e 70 ações continuam na Bolsa. E todo mundo, ninguém os comprava. E nesta hora você fala, compre de olho fechado, porque não pode uma empresa que você passa na frente, vê o tamanho da fábrica. Existia naquele tempo o Grupo Villares. O Grupo Villares era um gigante. O Grupo Villares era o único lugar do mundo que fazia calota para a usina atômica. Não fazia nos Estados Unidos. Eles gastaram $1 bilhão naquele tempo para fazer este investimento, para fazer calota atômica. Quantas calotas atômicas fizeram? Nenhuma. Era aqui em Pindamonhangaba, compraram o terreno, puseram esse $1 bilhão. Muito bom. Esta firma valia na Bolsa $1 milhão. Essa, por acaso, foi dividida, ela fazia elevadores, a parte de elevador existe até hoje, o elevador Schindler, que está aí, todo o prédio novo é e ela valia $1 milhão e eu comprei 10% dessa firma por $100 mil. Vendi anos depois por $1 milhão, a minha participação. Então, você vê, a coisa passa a ser ridícula. Hoje em dia, o mercado brasileiro cresceu muito, é difícil de você analisar. Mas uma Magazine Luiza, em 2016, valia R$180 milhões. A gente sabe que só hoje, para fazer um centro de distribuição, custa R$500 milhões. Ela tem dezenas ou centenas, tem marcas. Então, você fala, o assunto é barato, já sei. Ela tem perspectiva de viver, ela vai crescer, aí você tem que acompanhar, fazer visitas, ir lá. E chega uma hora que você fala, não, realmente é barata, não quer dizer que vai subir. Mas comprando ação barata, a sua chance é muito melhor do que comprar qualquer ação, porque o seu amigo do vizinho falou que essa ação é boa. Então, esse trabalho exaustivo nós fazemos por prazer, para descobrir boas oportunidades. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta demais, às vezes a gente acerta e vende antes do final, mas estamos sempre procurando participar da melhor maneira possível. E isso, quem mexe com bolsa precisa 24 horas só pensar em bolsa. Não pense em outra coisa. Eu fico atônito quando agora a bolsa estava começando aí a recuperar em 16, o pessoal comprava esse tal de Bitcoin com uma facilidade total, achando que era o máximo. Bitcoin não tem substância, não tem base para dizer se tem valor ou se não tem. Agora parece que nem falam mais de Bitcoin, acabou. Mas teve tempo que o pessoal colocava $100 mil, $1 milhão com a maior tranquilidade. E para comprar uma ação de uma Klabin, de uma Suzano, não, é muito perigoso. Bitcoin não tem essência, é nada. Então, isso, o pessoal pergunta, mas quando eles inventam alguma coisa, eles têm coragem. O Bitcoin todo mundo teve coragem de comprar. Eu não sei se alguém hoje fala ainda que comprou Bitcoin um dia e que tem Bitcoin, mas, em todo caso, dezenas ou centenas de milhares de pessoas andaram comprando Bitcoin sem ter fundamento nenhum. Na Bolsa, a gente procura estudar, analisa o mercado, o valor dos ativos da companhia, o valor
perspectiva de lucro, perspectiva de crescimento. Depois que você tem isso, é muito fácil ganhar, mas precisa estudar, acreditar e fazer. É isso que eu posso deixar isso como um exemplo de vida para quem quer mexer com bolsa. Ótimo, muito obrigada também, Luiz. O nosso tempo já está encerrando aqui. Só para a gente ser bem breve mesmo, Breda, qual hoje são as maiores posições no fundo, só para a gente poder finalizar com essa última pergunta e a gente encerrar. Magazine, Klabin, Cogna, Suzano, Rumo, Braskem, Aliança Sonai, só aí já tem 70%, 80% do fundo. Não, ótimo. Só para a gente não deixar de responder aqui, que essa pergunta está muito recorrente aqui no nosso chat. Então, a gente está chegando ao fim. Muitas perguntas já foram respondidas durante a explanação deles. A gente vai deixar esse vídeo salvo depois. Então, só vocês acessarem para poder ver as perguntas que já foram respondidas. E foi uma verdadeira aula a nossa conversa de hoje. É sempre um prazer poder aprender com a experiência de vocês. Para finalizarmos, então, eu quero pedir para que cada um deixe uma mensagem final para todos os clientes e investidores que estão nos assistindo. Vamos começar, por gentileza, pelo Luiz Alves, seguida pelo Breda, Ney, e vamos finalizar com o Adriano para a gente poder encerrar a nossa conversa de hoje. Então, tem que lembrar que esse caminho é o caminho mais difícil do mercado financeiro, porque o outro jeito que você aplica o dinheiro no banco, você liga para o gerente, não dá mais palpite, espera o vencimento e acabou. Esse não. Todo santo dia você vai ser bombardeado pelas televisões, pela política, pelos interesses, seja qual forem, de terceiros que vão mexer com a sua cabeça, você vai ficar nervoso. Por que eu comprei isso? Basta eu comprar. Eu tinha um irmão que falava, tem um espião, ele fica esperando. Eu compro, aí a ação cai. Enquanto eu não comprar, não cai. Mas basta eu comprar, e cai. Então, isso tudo acontece e você vai... É uma luta grande, mas a recompensa é enorme. Nós vamos multiplicar dinheiro nesse processo de alta. Vai demorar 8 anos, 10 anos, 5 anos, o que seja. Seguramente, por 20 vezes, cada dólar investido vai valer 20 dólares, tranquilamente, uma carteira com escolhido 10 ações na Bolsa, sem precisar raciocinar muito. Então, é muita calma, persistência e, seguramente, entrar todo mês um bocadinho, que aí, nos altos e baixos, você acaba fazendo uma média. Você comprou caro, está comprando mais barato do que devia, está comprando preço igual, chega a hora, você está na curva e a tendência, quando acabar todo esse processo de doença, é um novo mundo, sem dúvida. As ações de bolsa, que são a elite das empresas brasileiras, vão ser muito premiadas frente às pequenas empresas, coitadas, que foram muitas arruinadas nesse processo, por não ter crédito, por não ter capacidade administrativa. Então, as ações de bolsa vão subir muito mais do que o negócio normal, eles vão ocupar espaço de terceiros que foram destruídos pela situação econômica. Então, é persistência e muita calma. Ótimo, muito obrigada, Luiz. Imagina. Olha, um negócio que eu gosto de fazer, um exercício mental, uma provocação para as pessoas é o seguinte: se você tivesse... Aí você tem que imaginar e tentar chegar na solução sozinho. Se você tivesse, por exemplo, recebendo uma visita de uma versão sua que está vindo do futuro, né? Está vindo lá de 2040,
A sua versão mais velha lá de 2040, né, viajou no tempo, veio até hoje, está aqui te encontrando, e você vai perguntar para essa pessoa: e aí, você acha que eu devo comprar mais ações no momento atual ou não? Tenta imaginar a resposta que você vai dar para você mesmo. Imagine a resposta e tenta seguir. É isso, vai ficar mais fácil de entender. Sem sombra de dúvidas, um excelente conselho. Muito bom, viu, Brenda? Então, primeiro, Rafaela, Adriano, obrigado. Obrigado por esse comentário. Sempre um prazer falar com vocês. Eu não passei tantas crises quanto o Luiz, eu passei algumas já. E essa foi a primeira que a gente já sabia qual que era a solução e que tinha prazo, que ia terminar em algum momento. Não ia ser a crise que ia acabar com tudo. Mas foi de uma forma que aconteceu, a velocidade nos preços dos ativos, a intensidade foi muito rápida, foi muito agressivo, foi muito violento. Então, primeiro, parabéns para quem tem sobrevivido a isso e que, como disse Luiz, persistência vai ser fundamental, disciplina, e isso vai se pagar com o tempo. É sempre mais barato a gente ser otimista, porque se tudo acabar, o pessimista mesmo não vai receber, nem ele vai ganhar. Então, é sempre mais vantajoso você ser otimista. E o mundo não vai acabar, eu acho que assim, a gente tem que aproveitar, então, agora esse momento que é chato pra caramba, ficar tanto tempo em casa. É gostoso ficar em casa, mas tanto tempo é chato. Mas aproveitar para a gente sair melhor dessa do que a gente entrou. Tá bom? Obrigado. Boa noite. Ótimo, muito obrigada, Ney. Obrigado, pessoal. Valeu. Gente, queria agradecer, né, Breda, a Ney e Luiz Alves pelo tempo que vocês, né, deixaram aqui para a gente, por esse rico conteúdo também que vocês passaram aí para os nossos clientes. Queria agradecer a presença de todos os nossos clientes na live, né, e falar que toda crise, né, que a gente passou, ela tem um ponto em comum, né, é que ela passa, né, e essa também vai estar passando, né, e pode contar com a gente, né, para o que vocês precisarem. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Valeu. Ótimo, pessoal. Muito obrigada. Obrigada pela aula. Boa noite. Boa noite. Boa noite.